É muito bom a gente saber que aí do outro lado tem alguém que está nos ouvindo e que gosta dos nossos convidados para essas entrevistas. Você sabe que esse aqui é o quadro Fala Pastor. E nós sempre convidamos um pastor para conhecer um pouco sobre a vida dele. Existem muitas curiosidades e a gente vai procurar matar algumas dessas curiosidades aí. Hoje eu tenho um convidado muito especial, é o pastor Christian. Pastor Christian, que prazer ter você aqui em nosso canal. Sou Ricardo, obrigado, querido. Um prazer enorme estar com você aqui. Uma benção, obrigado pelo convite. Espero que esse nosso bate-papo seja proveitoso e frutífero para os seus ouvintes Meu aí. pastor, você viu aí que ele é objetivo, né? Vamos ver se durante a entrevista ele consegue ter essa objetividade toda, porque aqui os nossos convidados, eles apresentam características peculiares. Para algumas coisas eles são objetivos, para outras eles são mais amplos, e assim nós vamos conhecer um pouquinho o pastor Christian. Pastor Christian, fala um pouquinho da sua família, da sua ascendência, um resumo da sua história de vida para que o público te conheça melhor. A nossa história é bem longa, vou tentar ser sucinto, né? A minha mãe vem de ascendência alemã e o meu pai é chileno raiz mesmo, mas moreninho, assim, olho puxado. E quando a minha mãe era pequena, o meu avô trabalhava numa empresa de fábrica de papéis alemã que tem aqui no Brasil, em Aparecida do Norte, em outros lugares, em Ferraz de Vasconcelos. E ele veio para o Brasil quando a minha mãe era pequena, com todos os filhos da minha avó. Chegando aqui no Brasil, ele acabou falecendo por uma doença. A minha avó tentou fazer de tudo para curá-lo, etc. A minha mãe voltou para o Chile com a minha avó e os seus irmãos. Chegando lá, conheceu meu pai, se apaixonaram e ela falou: Jorge, vamos para o Brasil? É um país lindo, é riquíssimo. E o Chile, naquela época, também um pouco a questão pesada da ditadura. O meu pai olhou e falou: Olha, vamos embora, vamos tentar sorte no Brasil. E é para cá eles vieram. Eu vim com 40 dias de vida. Eu nasci no Chile, na cidade de Valparaíso, perto de Santiago, fica umas 2 horas de Santiago. E cresci aos arredores ali de Cachoeira Paulista, onde tem o reduto lá dos nossos irmãos católicos queridos lá. Inclusive, tem uma boa parte da família que frequenta lá. E aí nos mudamos para São Sebastião, onde eu comecei a jogar vôlei, conheci minha esposa jogando vôlei, que era minha namorada na época, e dali eu me formei em Direito, trabalhei 10 anos, na verdade 15 anos como advogado, e aí eu senti o chamado de Deus, a minha esposa aceitou, nós abandonamos tudo e fui embora fazer faculdade de teologia. E agora, apesar de não parecer, bom, eu espero, né, que o povo ache que não parece, tô brincando. Já estamos aí agora há 10 anos como pastor também, no ministério, cuidando do rebanho de Muito Deus. curiosa essa sua vida, essa sua pequena biografia, pastor Christian. Agora, curioso também é como você se tornou pastor. Me diga uma coisa, você sempre quis ser pastor? Você pastor foi um acidente aí na sua trajetória. Conta um pouquinho, resumidamente, essa história. Depois que eu me batizei, foi um ano antes de casar com a minha esposa, rapidamente eu fui ficando um pouco líder na igreja, assim, né? Os irmãos viram talvez esse dom, não sei. E aí virei ancião jovem, e depois de uns 3 anos já virei ancião da igreja. E eu comecei a pregar muito, comecei a estudar sobre sermões, aprender com os pastores, né, da nossa igreja e de outras igrejas também. E comecei a pregar bastante nas igrejas lá perto de onde eu morava. E aí uma vez eu fiz uma semana de oração jovem, inclusive, né, em uma igrejinha chamada Campo do Mar. E ali eu senti Deus falar muito forte comigo, mas falar mesmo, audivelmente, assim, quero que você seja pastor. E aí eu cheguei para minha esposa em casa e falei, amor, eu senti o chamado de Deus, eu acho que nós vamos embora para ser pastor. Ela assim, sério? Eu falei, sério, o que você acha? Eu falei, se Deus te chamou, vamos embora. Eu falei, então, eu vou fazer o vestibular. E aí eu falei para ela, só que eu não vou estudar. Eu não vou estudar, eu não tenho cabeça, não tenho tempo, não tenho cabeça, trabalhava demais como advogado. E eu não vou estudar, não. Eu vou fazer o vestibular, seja o que Deus quiser. E aí fizemos o vestibular, passei, e aqui estou há 10 anos como pastor, mas é algo muito impressionante, professor Ricardo, assim, o chamado de Deus é algo muito forte. Não dá para explicar em palavras, mas é algo muito gostoso e muito bacana. Bem, pastor, foi uma síntese muito legal. Deu para a gente entender como foi esse processo.
e eu espero que o nosso público também esteja acompanhando isso, e ele é livre para questionar, para perguntar, porque é a interação com ele que vai tornar essa entrevista assim mais proveitosa para todos nós. Pastor Christian, você é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é isso mesmo? Isso, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ordenado ao ministério, e estamos aqui tentando ajudar esse povo de Deus Na maravilhoso. igreja, você é pastor distrital? Você tem algum departamento? Qual é a sua função na igreja, pastor? A Igreja Adventista, ela é dividida em níveis, mas não é tão difícil de explicar, mas assim, mas todos nós que são pastores lá, tem assim, digamos assim, entendemos que diante de Deus não há diferença, mas por uma questão administrativa, temos, por exemplo, associações, uniões, divisão e conferência geral. O que é isso? Nos Estados Unidos tem a sede dela do mundo inteiro, de lá passa para divisões que são nos continentes, né? Então a divisão sul-americana cuida de toda a Sul-América, e aqui nós temos as uniões, que a nossa é do estado de São Paulo, que é dividida em associações, tomara que eu esteja explicando bem para o povo aí, e a nossa aqui é a APSE, que é a Associação Paulista Sudeste, que é onde eu trabalho, que tem o nosso presidente, os departamentais, que eles cuidam de alguns departamentos, por exemplo, departamento de missão, ação solidária adventista, cada um cuida de uma parte, né? E eu cuido de igrejas, eu sou um pastor distrital, cuido de 6 igrejas aqui em Santo André, na região do Vila Luzita. Pastor, ficou bem claro. Eu acho que o público está acompanhando. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai perguntar e aos poucos nós vamos inteirando ele sobre isso. Você falou que é pastor adventista, falou que é pastor de distrito. Agora eu pergunto, pastor, é, somente os adventistas, eles serão salvos? Como é que você vê essa questão da salvação, pastor? Porque as pessoas, quando falam em pastor, elas lembram logo de igreja. E quando lembram de igreja, principalmente aqueles que não são ligados a alguma religião, nem a alguma igreja, eles dizem que cada uma quer salvar um grupo para a sua igreja e, às vezes, confunde a comunidade. Eu quero a sua opinião. Seja direto. É somente os adventistas que serão salvos? Não. Na verdade, se qualquer adventista advogar essa ideia, e nós não advogamos essa ideia, muito embora alguns digam que nós advoguemos essa ideia, isso não é verdade. O adventista em si, ele não advoga a ideia de que a salvação está somente dentro da igreja adventista. Apocalipse, se eu não me engano, é 18, verso 4. Muito embora as interpretações ali sobre Babilônia sejam distintivas e características de cada igreja em si e denominação, nós entendemos que em todas as religiões existem pessoas que amam a Deus e que serão salvas por Deus pela graça única e exclusivamente de Jesus Cristo. Nós não cremos que há salvação só na igreja adventista. Muito embora, sendo muito honesto, eu acho que toda igreja acha que tem sua verdade. Então, o que eu oriento quando eu, por exemplo, encontro com pessoas de outras denominações? Estude, vá por você mesmo. A Bíblia, eu gosto de dizer isso, é como uma escavação arqueológica. Vá atrás, estude e tome a decisão por você. Mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus providenciou a salvação a todo ser humano. E como que eu sou salvo? Basta você acreditar em Cristo Jesus. É tão simples e tão fácil, mas infelizmente alguns complicam tanto, mas é muito fácil ser salvo. Acreditei em Jesus, mergulhei na Bíblia, amei a Bíblia, pronto. É isso. Isso é salvação. Não tem nomenclatura de igreja e placa de igreja para te levar para o céu. Muito embora eu acredite que a minha igreja seja verdadeira e tenha uma placa linda através dela em termos de pregação do evangelho, mas a salvação é única e exclusivamente através de Cristo. Bem, pastor. Então quer dizer que se alguém quiser ser batizado na sua igreja, na igreja adventista, ela não, eu quero me batizar e vai se batizar, não. Ela tem que estudar a Bíblia. Como é que é esse processo aí? Eu costumo dizer que a gente não tem uma fórmula secreta para isso, né? Na minha opinião, assim, com sinceridade, se a pessoa chegar e falar, pastor, eu quero batizar na igreja adventista, porque eu me encontrei com Jesus, eu vou batizá-la, porque o batismo, ele é algo que está além de uma capacidade humana de compreensão absoluta.
é uma decisão entre a pessoa e Deus. Essa é a minha visão, humilde visão. Eu não acho que eu possa impedir ninguém de ser batizado. Mas o que que nós orientamos? Para que a pessoa não venha para a nossa igreja de qualquer jeito e queira estar lá, nós só pedimos e orientamos que ela estude a Bíblia conosco, pelo menos por um pequeno período de tempo, para que ela realmente tenha certeza da decisão dela. Para que depois ela não, talvez se arrependa, ou que ela pense assim, ah, esse não era o caminho. Não, acho que em 2 meses mais ou menos, 2 meses e meio, é mais que o suficiente para ela pensar, é isso que eu quero, esse é o caminho. Ou ela até dizer, pastor Cristo, obrigado, agradeço, mas o meu caminho é em outra igreja, em outro lugar. Eu vou dizer, louvado seja Deus, meu amigo. O que importa é você estar com Deus, procurar o Senhor Jesus e tentar viver uma vida digna diante do Senhor. Muito bem, pastor. Olha, eu estou gostando muito das suas respostas. Eu não sei se o público está gostando, mas certamente ele vai colocar aqui abaixo desse vídeo, ele vai dar as opiniões dele e nós vamos procurar interagir com ele. Agora, eu queria uma opinião sua sobre um tema que abalou o Brasil e o mundo, pastor. Foi a tal da pandemia. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência com a pandemia e, se possível, um aspecto positivo e negativo tem muitos. Esse é mais fácil. Mas o positivo, se você puder mencionar um, a gente agradece. Eu fiquei bem ruim da Covid, né? Eu tive, assim, uma experiência muito forte com Deus. Eu acho que algumas experiências ruins, elas servem para ou nos aproximar mais de Deus e transformar a nossa vida. Nós podemos encarar dessa forma, ou podemos encarar de outra forma, como algo subsidiário ou supérfluo, que não faz a diferença. Na verdade, o Covid para mim fez muita diferença, porque eu fiquei muito ruim mesmo. Eu cheguei a ter 65 de batimentos cardíacos por minuto. É, a impressão que eu tinha que eu iria morrer, realmente, é uma impressão muito forte da doença. Um dia a mais de febre, o médico falou para mim, se amanhã não passar, você vai vir direto para UTI, eu vou te entubar. E eu falei, não quero, não vou. Então, assim, uma experiência foi muito forte. Eu fiquei realmente assim, eu chorei muito durante aqueles dias. Eu não conseguia abrir os olhos, não conseguia comer, só dormia e ficava mal e muito ruim. E à noite eu não queria que minha esposa chegasse perto das minhas filhas, que eu ficava preocupado delas pegarem e também ficarem bem ruim. Então, assim, foi acho que para muitas pessoas muito traumático. E até digo para você que talvez tenha perdido algum ente querido, que Jesus continue confortando sua vida, tá bom? Por que alguns são salvos e outros não? Não sabemos. Essa resposta está muito além da nossa capacidade humana. Mas naquele dia Jesus me restaurou, clamei muito aquela madrugada, orei, eu não dormi. E eu falei, Senhor, eu preciso estar bem amanhã, e amanhã eu preciso levantar. E aí eu orei demais. Na verdade, os últimos 3 dias, o médico falando, né? Como se fosse o penúltimo, e agora o último dia, ele dizia, cara, você tem 3 dias, você tem que melhorar, enfim. E aí, nesse último dia, realmente, eu acordei no outro dia sem febre, acordei no outro dia com fome. Então, com Deus, foi uma experiência muito forte. Fiz algumas promessas para Deus, que eu tenho tentado cumpri-las. Muito embora seja falho e pecador, mas estou tentando. Eu acho que o lado bom para mim foi essa questão de um reencontro com Deus. O lado ruim, que eu acho que foi para muitas pessoas, eu creio que tenha sido, foi a questão familiar, né? Muitos divórcios aconteceram, o índice de divórcios aumentou absurdamente, a morte, que tristeza de ver tantas pessoas perdendo e não podendo nem enterrar seus entes queridos. Eu acho que essa talvez tenha sido umas coisas mais duras e tristes para alguns familiares que não podiam nem dar um beijo no seu ente querido, dar um abraço no final ali do caixão para poder despedir. Eu acho que essa é uma dor que para muitos vai ser muito difícil de ser superada, mas eu espero que eles encontrem em Jesus, em Deus, um pouco de conforto aí. A sua resposta foi diferente de muitos pastores, porque muitos pastores que passaram por aqui não tiveram a experiência que você teve. Muito obrigado por sua sinceridade e por compartilhar essa coisa tão pessoal para o público aqui desse canal. Agora, vamos mudar um pouco aqui o nível das perguntas. Você me disse que é casado, pastor. Você me disse que tem filhos. Então, eu queria saber como foi que começou a história de amor com a mulher que hoje é sua esposa. Eu vou dar um conselho, viu, para os nossos ouvintes. Não olha que as mulheres baixinhas são as mais bravas, hein? Cuidado para não casar com uma baixinha. Eu jogava vôlei, né? Eu fui
jogador de vôlei por muitos anos. Eu treinei muito, eu sou muito dedicado nas coisas que eu gosto de fazer. Então, eu tenho, assim, tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer o melhor possível. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Quando eu comecei a treinar vôlei, eu cheguei em São Sebastião, eu passei muita vergonha, porque eu não fiquei nem entre os reservas. Eu falei, eu vou treinar, porque eu vou ser titular desse time. Eu pensava, né? E eu vou tentar, não quero saber. Então, esse maluco desse pastor aqui, só para os ouvintes terem uma ideia, eu corria 2 horas na praia todos os dias. 1 hora, sem mentira, 1 hora na areia, 1 hora com a água na cintura. Era coisa de doido para aumentar a impulsão. E eu consegui realmente, eu treinei muito, consegui. Claro, não é sempre que você é titular, algumas vezes você não é titular, mas uma boa parte das vezes fui titular lá do nosso time, da cidade, e joguei vôlei de praia, fui campeão lá há muitos anos. E nesse conhecer novo, de novos amigos no vôlei, de sair com uma galera muito maravilhosa, que eu amo demais, são meus amigos até hoje. Um dia passa uma mocinha baixinha, linda, que jogava vôlei também no time da cidade. E eu olhei para ela e ela me viu também, nosso olhar se cruzou. E aí ela disse para uma amiga dela bom, coitada, né? Mas ela disse isso, né? Que me achou bonitinho. Agora quem tá vendo já sabe que ela tava com algum problema de visão, né? Tô brincando. E aí eu olhei para ela também outro dia passando na rua e eu falei para um amigo meu, eu falei, nossa, essa Gia, ela é muito linda. Um dia eu vou ficar com ela. Claro que eu não era da igreja e tudo, né? A gente falava essa questão de, vou ficar com ela. Mas aí nós ficamos e nos apaixonamos. Eu tinha 19 anos, ela tinha 17. E estamos juntos até hoje. Até hoje, já tenho agora 47 anos. Então, para o pessoal ter uma ideia aí, há 28 anos juntos. Fizemos 20 anos de casados agora em setembro. E Deus nos deu a bênção de ter 2 meninas, a Pietra e a Sofia. A Pietra já tem 19, a Sofia 15. E a Pietra, graças a Deus, já está na faculdade fazendo direito também. Olha, pastor, que história linda! Eu acho que emocionou muita gente aí, essa sua história de amor, pastor. Olha, gente, pastor também ama, viu? Perceba aí que o relacionamento dele aí é um relacionamento de alguém que teve a química e tudo aquilo que a gente sabe que faz parte de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Pastor, você não é especialista em educação, mas nós vamos Não. fazer uma pergunta sobre educação e você vai dar apenas a sua opinião. O que importa aqui é a sua opinião. As pessoas querem saber se o pastor ele fala sobre política, sobre religião, sobre educação. Então, não fique preocupado, você não vai ser criticado porque a sua opinião não teve um embasamento, um fundamento aí acadêmico. Nós queremos saber a sua opinião. Pastor, a educação brasileira está no caminho certo? Por incrível que pareça, olha eu aqui, cheio das histórias, né? Eu fui capelão por alguns anos. Capelão, na igreja adventista, é um pastor que cuida de colégios. Ele fica ali no colégio, cuida dos professores, da administração da escola e dos alunos também. Fui capelão em Mauá, em Santos. E eu fiz pedagogia. Falta terminar só os estágios lá para poder pegar meu diploma aí e ser um pedagogo também, mas ainda não terminei. Falta alguma coisa. Eu estudei um pouquinho de Paulo Freire, Emília Ferreiro, Vygotsky, eu sempre confundo esse nome, do Vygotsky, enfim, mas eu não vou lembrar de quase nada, porque já faz 2 anos que eu fiz, eu preciso só terminar e concluir o curso. E eu mudei muito minha visão de muita coisa. Em primeiro lugar, esses pensadores foram pessoas incríveis. A Emília Ferreiro, para mim, essa mulher impressionante, ela mudou a história da alfabetização do Brasil. Mas, assim, com toda sinceridade, eu não sei se os ouvintes vão concordar comigo ou não, nem você, professor Ricardo, mas eu acho que a educação brasileira está muito aquém daquilo que nós podemos ser. Não só em sentido de produção de pessoas, de cidadãos com um intelecto desenvolvido no sentido de ter opinião própria, de poder olhar para algo e dizer assim,
eu penso dessa forma, eu acho que isso não é dessa maneira, eu acho que ainda está muito aquém daquilo que podemos e deveríamos ser. A educação brasileira tem tudo, tudo, tudo. E o nosso país é riquíssimo, com esse povo lindo, é um povo maravilhoso, é um povo guerreiro. As mulheres cada vez mais têm acesso às faculdades. Aliás, as mulheres, segundo os últimos dados estatísticos que eu me lembre, formam mais mulheres em faculdades do que homens. Inclusive, os homens têm ficado para trás nisso. Então, assim, a educação brasileira tem tudo, mas infelizmente, talvez eu tenha uma impressão que os nossos governantes não têm muito essa preocupação, não. Talvez aquela mentalidade de quanto mais o povo menos inteligível, melhor é para manipular a mente das pessoas. Talvez, eu não estou dizendo que é isso, seja uma realidade, talvez. Não estou lá no governo, eu oro por eles, mas eu gostaria sim que os nossos governos, tanto federal, estadual e municipal, as três esferas, tivessem um olhar muito mais cuidadoso e um olhar mais, até porque não cristão, né, da educação no Brasil. Eu sei que o Estado é laico, sei disso, mas eu acho que talvez se tivéssemos um pouco mais de Bíblia na escola, ou de ética, ou de um estudo um pouco mais aprofundado sobre algumas questões de caráter mesmo, de personalidade, um desenvolvimento completo do ser humano, eu acho que a nossa educação estaria voando no Brasil, que tem tudo para ser uma boa educação. Você viu a resposta do pastor Christian? Olha, ele estudou pedagogia, ele tem, assim, uma linguagem própria para o conteúdo. Eu espero que o nosso público possa comentar essa sua participação, pastor. Eu não esperava que o Poder Legislativo de São Bernardo do Campo me convidasse para ser homenageado no dia 8 de outubro. Eu fiquei tão feliz com a homenagem, embora não me sinta digno de tal homenagem, para convidar você também a estar presente lá. Se você puder, participe. É bom sempre apoiar a liberdade religiosa. Foi só uma opinião, mas uma opinião de alguém que já enveredou pela educação. Por isso, me encorajou a fazer uma pergunta que eu faço no Fala, Professor. Para os professores, eu faço essa pergunta. Mas como você já tramitou por aí, eu vou fazer essa pergunta e vamos ver qual vai ser a sua resposta, pastor. Os teóricos da educação, hoje, eles funcionam na sala de aula ou não? Olha, eu saí faz pouco tempo da escola, né? Então, assim, tem várias vertentes aí, por quê? É muito difícil os teóricos da educação funcionar na prática, porque a sociedade também não permite muito. Essa é uma autorreflexão que eu faço até como pai. Há muitos pais que questionam tudo e qualquer coisa em questões de autoridade do professor, da escola. Não estou dizendo que a escola e o professor estão corretos em tudo, não é isso. Mas há também um questionamento massivo de tudo e qualquer coisa. Eu acho que nós precisamos ter uma reflexão, tanto da parte dos teóricos, tanto da parte dos professores, mas também dos pais e dos próprios alunos. A gente precisava, talvez, ter um diálogo mais próximo entre todas as partes. Aquele que escreve, que faz a sua teoria, que tenta mostrar como aplicar na prática, pega aquele que o faz na prática, mas pega também aqueles que sofrem na prática aquilo que é em decorrência de algumas teorias, para saber se isso realmente funciona. Talvez esse diálogo seja extremamente importante para que, quando todos expõem sua opinião, dizendo, olha, eu acho que poderia melhorar nisso, o pai fala, o aluno fala, o professor fala, mas todos escutam, e aí sim o teórico vem e diz, puxa vida, então realmente eu acho que esse caminho é bom, esse aqui não é, e assim por diante, a gente abre um leque de possibilidades. Em qualquer escola que seja, na verdade eu não tenho uma escola pedagógica preferida, mas eu acho que todas elas, por exemplo, têm lindos assuntos e lindos temas a serem tratados e colocados em prática. Cada uma delas tem uma coisa importante, que se você pegar e fizer uma junção de coisas, eu acho que pode melhorar o caminho da educação como um todo, para todos os lados. Pastor Cristi, eu estou amando essa entrevista, pastor. Eu espero que o público também esteja gostando. E aqui eu já vou me despedir do público dizendo, olha, que aqui termina a nossa primeira parte da entrevista. Você pode tomar uma água, você pode fazer o que você quiser, depois volta aqui no nosso canal e assiste a segunda parte dessa entrevista. E nós vamos continuar com o pastor Christian. Pastor Christian, foi um prazer
conhecê-lo aqui pelo canal e termos essa entrevista. Tchau! Tchau, tchau. Amém. Um abraço. Eu acho que as penas podiam ser um pouco mais severas, né, para tentar evitar, porque quando você tem uma lei talvez um pouco mais rígida em alguns assuntos, a pessoa vai pensar, ela vai pensar assim, pô, eu vou ficar 30 anos preso. Então coloque uma lei mais rígida, quem sabe melhora um pouco. Pode ser que não melhore, mas talvez atenue um pouquinho, pelo menos, né? Mas eu acho realmente um crime. Se elas verem uma cena dessas, elas são capazes de defender mesmo, chamar a polícia, e eu orientei e eu falo isso para elas. Se você vê, chame a polícia e defenda, porque isso não pode, isso é um absurdo. Posso ser sincero, não é que eu seja mão de vaca, não, viu, ouvinte? Viu, amigos? Mas eu acho muito dinheiro. Então eu não vou. Manjo muito, como diz a molecada, de beisebol, mas eu jogo basquete, jogo futebol, eu nado, pedalo, corro. Que mais que eu jogo de esporte? Jogo futebol americano, eu creio que ela tem o mesmo peso das escrituras. A Bíblia, é a palavra de Deus, é a autoridade máxima de Deus na terra. Não tem outra coisa que não seja os escritos de Deus, através da sua palavra, para tentar alcançar pecadores e pessoas como nós. É difícil não chorar falar disso.